Amém, irmãos. Glória a Deus por esse momento abençoado de louvarmos o Senhor. Amém? Aleluias. Eu tenho a impressão que realmente esse louvor chegou lá no céu, e que o céu desceu nesse lugar. E esse último louvor parece que foi feito lá em cima, né? E alguém mandou ele para baixo para a gente cantar. Amém, vamos orar. Senhor querido, poderoso, maravilhoso, entregamos todo esse momento a Ti, Pai. Sabemos que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor está presente aqui, Senhor, por isso nós Te pedimos, Senhor, libera, Senhor, a Tua palavra, libera, Senhor, a Tua voz, Pai. Abre os nossos ouvidos nesta noite, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, ó Deus, porque nós queremos discernir os Teus caminhos, Pai, nós queremos discernir, Pai, a Tua vontade, ó Deus, o Teu Espírito, Pai, Senhor, possa se revelar a nós nessa noite, de uma forma mais profunda ainda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, por favor, esteja presente, Senhor, esteja agindo e falando, Senhor, com cada um aqui nesta noite, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João. Novo Testamento, João capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Aleluias. O título dessa noite é Não impeçais o Espírito Santo. Amém? Não seja impedimento para a obra do Espírito Santo na sua vida. Nós vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra, porque nós somos chamados para uma obra que é do Espírito, e nós precisamos permitir que Ele faça essa obra nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos começar com esse texto aqui, bem conhecido, que Jesus fala com esse religioso chamado Nicodemos, a partir do primeiro versículo, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Acho que é só até aqui. Não, desculpa, continua aqui. Não te maravilhes, Nicodemos, de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel, e não compreende estas coisas?
Só até aqui por enquanto. Amém? Aleluias. Essa foi uma tremenda revelação que Jesus deu para Nicodemos. Amém? E essa palavra tem muito a nos ensinar, e na verdade, eu creio que uma grande parte dos que estão aqui nessa noite já passaram, já tiveram essa experiência do novo nascimento, de nascer da água e do Espírito. E eu não digo só do batismo, não é? Mas esse novo nascimento realmente, esse nascer de novo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, porque Jesus aqui, Ele revela realmente como que é essa obra, que Nicodemos, não é? Mesmo sendo um dos principais dos judeus, ele não consegue entender muito isso. Amém? É verdade que Nicodemos procura Jesus naquela noite, e ele chega dizendo: mestre, vejo que o Senhor é de Deus, não é? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos expressa aqui uma sabedoria, porque ele sabe que realmente que ninguém podia fazer aqueles sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Mas interessante que Jesus não dá muita trela para aquela conversa de Nicodemos, mas Jesus já começa dando uma revelação, ou melhor, dando uma palavra para Nicodemos, porque na verdade Jesus ele estava querendo revelar o que de fato Nicodemos precisava. Amém? Nicodemos era um homem religioso, talvez um homem correto, honesto com as suas convicções, mas ele ainda precisava dessa experiência. Ele precisava nascer de novo, de verdade, nascer da água e do Espírito, como Jesus disse, para entender as coisas do Espírito. E Jesus de fato tinha razão, né? Porque Nicodemos não entende aquilo que Jesus fala, não é? Jesus estava falando do Espírito Santo, e Nicodemos, mesmo como ele diz, mesmo você, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, Nicodemos. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque a partir do momento que alguém é nascido do Espírito, a vida dele começa, não é? Ele perde o controle da sua vida, no bom sentido. Amém, irmãos? Ele vai fazer coisas que ele não entende, mas que o Espírito vai levar ele a fazer, e depois ele vai entender o que Deus estava fazendo, o que Deus estava querendo fazer na sua vida. Assim é todo aquele que é nascido de novo, assim é a obra do Espírito Santo na vida das pessoas que nascem de novo. Amém, irmãos? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E a mensagem dessa noite é para que a gente pare de impedir que o Espírito Santo faça essa obra na nossa vida. Porque muitas vezes a gente retém, a gente resiste à obra dele, porque a gente não quer aceitar, porque a gente não entende com a nossa mente natural, e a gente não obedece, a gente resiste a essa obra do Espírito Santo. Ele faz como ele quer, Jesus está dizendo, ele leva para onde ele quer, não é mais a sua vontade. Mas quem é nascido de fato entende essas coisas. É o que nós vamos ver nessa noite. Amém, irmãos? Cuidado. Como disse, acho que Gamaliel, né, Roberto? Quando estavam querendo se opor a Jesus, Gamaliel chega e disse: olha, cuidado, toma cuidado, porque vocês podem estar combatendo contra Deus.
porque se essa obra for de Deus, ela vai prevalecer. Se ela não for de Deus, ela não vai prevalecer. Então toma cuidado para não estar resistindo, para não estar combatendo a obra de Deus. E muitas vezes a gente tem combatido a obra de Deus, a obra que Deus quer fazer na nossa vida. O Espírito está mandando você fazer uma coisa, mas porque você não entende, você não faz. Porque você quer entender com a sua mente natural. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos uma nova vida, porque que nós nascemos de novo, que nós temos essa nova natureza dentro de nós. Amém? O homem espiritual discerne bem as coisas de Deus. No começo é difícil, meu irmão, mas depois você vai entendendo a obra do Espírito na sua vida. No começo é difícil, quando Ele manda você perdoar e você diz: eu perdoar? Eu pedir perdão? Eu vou me expor a isso? Porque a sua carne não vai desejar isso. Mas como Paulo disse, não é? Quando eu fui fazer a obra de Deus, eu não consultei nem carne nem sangue. Porque se eu consultar a carne, a minha carne e o meu sangue, eu não vou fazer isso. Mas Paulo diz: eu não consultei carne nem sangue para fazer a obra de Deus. Não consulte a carne e o sangue para fazer a obra de Deus, irmãos. Tem gente que não vem na igreja porque ele consulta a carne. Ai, será que eu vou? Será que eu vou hoje? Será que eu vou hoje na igreja para Deus falar comigo? Ele pergunta isso para a carne fala: não, ai, você está muito cansado, a sua semana foi muito difícil, fica aqui. Como uma mãe, né? Aquela mãe, a mãezona amorosa: ai filhinho, descansa um pouco. A sua carne é essa mãezona que deixa você todo mal acostumado. Mas o Espírito Santo te empurra. Ele quer te empurrar. Você fala: mas eu estou cansado, Deus, o Senhor não está vendo? Mas Ele sabe que quando você chegar aqui, você vai ser renovado. Ele é capaz de fazer isso na nossa vida. Ele influencia até o nosso físico. Quantas vezes a gente vem cansado para a igreja? E quando Deus trabalha, e quando Deus fala com a gente se renova. É igual aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, está lá cansado. Imagine, já tinha feito uma caminhada, estava quase chegando já em Emaús, não é? Cansado e desanimado, porque tem uma coisa que é mais forte do que o cansaço físico, que é o cansaço emocional. Mas quando Deus fala com ele, quando o coração arde, quando o Espírito fala e revela, quando os olhos deles se abrem, eles veem que é o Senhor, a força deles é recobrada, o ânimo deles é renovado, e eles voltam não andando mais, voltam depressa, voltam correndo para Jerusalém. E assim é a obra do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão. Amém? Então a gente não pode consultar carne e sangue para fazer a obra de Deus. Nada que a gente vá fazer para Deus dá para consultar a nossa carne. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui, senão eu já vou pregar tudo antes de eu falar os outros versículos. Vamos para Romanos 8,14. Para frente um pouquinho. Aleluias. Amém, Jesus. Sabe, irmãos, eu creio que tem pessoas que têm um encontro com Jesus e a coisa acontece muito rápida. É mais ou menos igual o encontro que Paulo teve com Jesus.
ele teve um encontro tão forte, tão impactante, que Paulo, ele se transformou, assim, em 3 dias ele era outro homem. Ele foi transformado, ele experimentou o que é nascer de novo. Era um novo homem que se levantou. Mas tem pessoas que levam um tempo, a gente vai aprendendo isso, porque tem gente que vai, e você fala assim, mas quando que vai acontecer isso na vida dessa pessoa? Quando que ela vai sair? Quando que ela vai nascer de novo? Que ela vai começar a entender as coisas do Espírito? Mas às vezes o processo é assim, mas importa que a gente nasça de novo. Só que a gente não pode chegar igual Nicodemos e falava, tipo assim, Deus fala assim para você, já é velho na casa de Deus e ainda não entende essas coisas. Aqui ele falou, você é mestre em Israel. Ou ele podia dizer para um de nós, para alguém aqui, você já devia ser mestre na casa de Deus, e você ainda está questionando essas coisas, esses rudimentos. Tem gente que está assim, meu irmão, ainda não experimentou o que é nascer de novo. Você vai ter que receber um crachá de Nicodemos. Você ainda está de Nicodemos ainda. Já está de mestre em Israel e ainda não nasceu de novo ainda. Amém, irmãos? Mas vamos entender isso nessa noite, porque isso fala não só da sua vida, mas daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. É a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo que está sendo retida. Você tem resistido à obra de Deus, meu irmão. Não resista à obra de Deus. No 14, Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Verdadeiramente são filhos de Deus. Essa é a marca dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Essa é uma marca realmente de quem é filho de Deus. Quando você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Como Jesus, que foi batizado e foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a guiar a tua vida. Amém, irmãos? Isso é marca de quem é filho de Deus, porque você agora tem realmente a natureza dele. Você nasceu do Espírito, e só quem nasce do Espírito pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é uma marca e que nós precisamos ter. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e ninguém tira isso da gente. Amém? Aleluias. Agora 1 João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, um pouquinho antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive no pecado, antes ele o guarda. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Amém, irmãos? Amém. Essa é a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Por isso nós precisamos nascer de novo. Porque quem nasceu de novo não vive mais pecando, não vive mais tendo que ficar lutando com o pecado. Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo, e você se desviar do pecado vai ser uma coisa, não é, vamos dizer, como se fosse natural, você se desviar do pecado. Quando nós estamos no Espírito, meu irmão, a gente tem facilidade para entender as coisas do Espírito, e a gente facilmente se desvia das coisas da carne. E o maligno não lhe toca.
aquele que é nascido de Deus, nós temos essa marca. O diabo não pode fazer o que ele bem entende, mas com a nossa vida. Amém, irmãos? O maligno não lhe toca. Agora, se o homem escolhe andar na carne, se o homem escolhe resistir à obra de Deus na vida dele, e aí o maligno vai poder tocar na vida dele ou não? Porque o que garante essa proteção de Deus sobre a nossa vida é o Espírito de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. Para que o maligno olhando para você, ele diz: esse é filho de Deus. Assim como quando ele olhou para Jesus, ele não pôde fazer o que ele bem entendia. Esse é o filho de Deus. E quando ele olhar para você, vai ver que você tem a marca de Deus, você tem o selo de Deus, você tem o Espírito de Deus. E o maligno não vai tocar na tua vida, meu irmão, a não ser que Deus permita, com a permissão de Deus. Mas ele não faz o que ele bem entende com a sua vida. Aleluias. Amém, aleluias. Por isso eu questiono a linha de pensamento: uma vez salvo, sempre salvo, uma vez salvo, não é? Eu não preciso mais me preocupar, porque Deus que me escolheu. Eu posso até andar na carne agora o resto da minha vida, que o maligno não vai me tocar, e que nada de mal vai acontecer, e eu vou alcançar a salvação. Meu irmão, eu prefiro acreditar que nós precisamos andar no Espírito. Se a gente quer alcançar a salvação, se a gente quer que o reino dos céus seja amplamente aberto para a nossa entrada, para que a gente possa entrar no reino dos céus, é melhor que a gente ande no Espírito, meu irmão. Ele vai te guiar, a palavra diz que Ele vos guiará em toda a verdade. Agora, como pode alguém que está andando na carne ter a garantia de que vai entrar no reino dos céus, que as portas do reino dos céus vai estar amplamente abertas para ele, se o maligno está dominando na vida dele? Amém, meu irmão? Então, em nome de Jesus, nessa noite, você precisa nascer de novo, você precisa nascer para Deus. Diz para o seu irmão: você precisa nascer de novo. Nasce de novo, fala para ele. Irmão, eu sei que alguns já nasceram, mas é só para a gente, não dá para saber, então a gente fala: eu quero ser seu parteiro, eu quero fazer seu parto. Efésios 4:29, voltando um pouco aí. Aqui Paulo vai falar algumas coisas, e eu creio que estas são coisas que fazem a gente resistir o Espírito de Deus na nossa vida. Efésios 4, do 29 ao 30. Podemos ler até o 31. Diz assim: não saia, preste atenção, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra impensada, nenhuma palavra uma palavra desequilibrada, mas só que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, irmãos?
Então eu creio que na verdade aqui Paulo está dizendo assim, olha, Paulo está dando uma receita aqui, como você conservar o Espírito Santo dentro de você. Primeiro, acabe com as gritarias, com as blasfêmias, com as palavras torpes. Amém? Tira do teu coração toda a ira, toda a cólera, porque isso tudo entristece o Espírito Santo de Deus que está em você, que foi selado, do qual foste selados com Ele. Amém, irmãos? Porque tudo isso aqui, sabe, faz a gente ficar na carne. E a palavra diz que quando nós andamos na carne, quando nós produzimos obras da carne, nós vamos colher dessas obras. Amém? Ou seja, a gente vai se perdendo, a gente vai sendo confundido e vai sendo enganado, porque o Espírito Santo, ele se silencia dentro de nós. Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo que está dentro de você. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender a conservar o Espírito Santo. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Jesus falou assim, o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Amém? Amém, irmãos? Porque e toda palavra que sai da nossa boca, ela se torna matéria-prima para o mundo espiritual. Ou ela vai ser de bênção, ou ela vai ser de maldição na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Além de contaminar o nosso coração, porque toda vez que a gente fala uma palavra assim, que o mundo diz assim, nossa, eu lavei a alma. Não, ele não lavou a alma, ele contaminou, ele encheu de contaminação, ele sujou, ele imundiçou a alma dele. Não lavou a alma. Não existe lavar a alma falando um monte de besteira. Existe, meu irmão, é você saber o que você vai falar. A palavra branda acalma o furor. A palavra branda acalma o furor, mas a palavra áspera suscita a ira e suscita o inferno. A palavra diz que com a língua do homem ele contamina, ele incendeia toda uma floresta, como um palito, um pequeno fogo incendeia uma floresta. Assim também é a nossa língua, capaz de incendiar, de inflamar todo o inferno, que também é movido pelo que sai da nossa língua, pelo que nós falamos com a nossa boca. Amém, irmãos? Amém, amém. Então, se a nossa boca for usada para bem dizer, para abençoar, é o Espírito de Deus que vai agir através das nossas palavras. Amém, irmãos? Então não podemos viver de qualquer jeito. Por isso Deus nos deu do seu Espírito, para que a gente pudesse andar realmente no Espírito, sermos guiados até o dia da nossa salvação, o dia do nosso encontro com Deus, até que Ele complete a obra dele na nossa vida. Amém, irmãos? Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Amém? Isso é uma maneira de nós resistirmos a Ele. Muitas vezes a obra de Deus está parada na nossa vida, porque a gente está sempre com o coração contaminado, e o Espírito de Deus não tem como agir na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Estamos cheios de mágoa, ressentimento. Como que Deus vai agir dessa maneira? Se o nosso coração está cheio de trevas. Amém? Precisamos nos limpar de tudo isso, para que o Espírito de Deus possa fluir novamente através das nossas vidas. Amém? Aleluias. Aleluias. Um pouquinho para frente aqui, Efésios 5:15. Do ladinho aí, diz assim,
Paulo ainda ensinando: portanto, meus irmãos, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém. Amém, irmãos? Então, olha só o que a gente estava falando: seja prudente, não haja com insensatez, não jogue palavras ao vento, não deixa sair da tua boca qualquer coisa, amém? Mas haja prudentemente, não como insensato, mas como sábio, aproveitando cada oportunidade. Os dias são maus, Paulo diz. Entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, onde há libertinagem. Não dê lugar para a carne, meu irmão. Aqui o vinho pode ser a bebida, mas pode ser as coisas que dão lugar à carne na nossa vida. É como se Paulo estivesse dizendo: não deis lugar à carne, não faça concessões, porque isso vai te tornar permissivo, vai te levar à libertinagem, vai te fazer você ficar na carne. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele diz: falando entre vós, falando a palavra entre vós, falando em cânticos, hinos espirituais. A sua linguagem tem que ser diferente. Se você quer que o Espírito Santo fique em você, você tem que mudar a sua linguagem. Essa é a linguagem que vai conservar o Espírito Santo dentro de você. Não pode sair qualquer coisa da sua boca, se você quer que o Espírito Santo esteja em você. Amém, irmãos? Ele está aqui. E você tem que tomar cuidado com o que vai sair da sua boca, porque isso vai entristecê-lo, e tem outra passagem que diz: não extingais o Espírito Santo. A ponto, a dureza do coração do homem chega ao ponto de que o Espírito Santo ele é extinguido da nossa vida, por causa da dureza do nosso coração e tanta iniquidade e tanto pecado acumulado, no nosso coração. Amém, irmãos? Nós temos que entender isso, para que a gente não impeça a obra dele na nossa vida. 1 Coríntios 3:1, voltando um pouquinho. Do 1 em diante, 1 Coríntios 3, diz assim: eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, quando eu estava com vocês, não pude falar de uma forma espiritual com vocês, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois porventura carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém, irmãos? Então, muitas vezes a gente está desse jeito.
E o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja, olha aqui, enquanto vocês forem carnais, eu não vou poder falar com vocês das coisas do Espírito, eu não vou poder falar das coisas do Espírito para vocês, porque vocês não vão entender. Nós precisamos passar de ano, meu irmão. Nós precisamos ser aprovados para que Deus comece a ministrar coisas mais profundas na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Para que a obra de Deus continue. Amém? Para que a obra de Deus possa crescer através da nossa vida. Não fique se detendo aí, meu irmão, no meio do caminho. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do partido tal, eu sou do outro partido. Nós somos de Cristo e o Espírito Santo é que guia a nossa vida, meu irmão. Não é de Paulo e de Apolo, não. Nós somos de Cristo e o Espírito dele é que tem que dominar na nossa vida. Não somos guiados por homens, partidos ou outras coisas. Cristo é maior do que tudo isso, meu irmão. Porque quem está discutindo e debatendo assim toda hora ainda está na carne, meu irmão. Deixa o Espírito Santo guiar. Deixa o Espírito Santo tomar o controle. Nós somos dele. E é ele que tem que guiar a nossa vida. É ele que tem que nortear a nossa vida. Não são homens e nem ideologias, mas o Senhor. Nós somos cidadãos dos céus e temos da parte dele toda a orientação que nós precisamos. Então essa é a obra do Espírito, meu irmão. E a palavra dessa noite é que nós não podemos impedir a obra de Deus. Nós não podemos ser impedimento para a obra do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão. Até quando você vai dizer assim: ah, eu sou pequeno, eu sou menino, ainda não é tempo. Entende logo o que você precisa comer de alimento sólido, meu irmão. Até quando você vai tomar leitinho? Até quando vai ter que falar de você não é numa linguagem: você quer papazinho? Você vai querer leitinho? Não, eu só tomo leite desnatado. Não, meu irmão, alimento sólido, que no começo é difícil digerir, meu irmão. Nossa, eu vou ter que engolir esse negócio atravessado, esse sapo atravessado. Pois é, isso é alimento sólido. Às vezes a gente tem que engolir um sapo atravessado, mas isso faz parte da obra do Espírito na nossa vida, meu irmão. É disso que Paulo está falando. Mas alguns ainda ficam se detendo. Ah, não, com aquela pessoa não trabalho junto com ela. Porque eu sou de Paulo, não sou de Apolo. Eu sou do ministério tal. Não vou orar com esse ministério, porque eu sou do outro ministério. Amém, meus irmãos? É disso que Deus está falando. Porque nós temos falado de avivamento aqui. Avivamento não acontece se o Espírito não for destravado dentro de nós. Amém, irmãos? Porque Ele vai agir de dentro para fora na nossa vida. Não é assim que Ele vem na nossa vida. É assim que Ele sai, que Ele se manifesta na nossa vida. A obra do Espírito é assim. A gente começa a entender as coisas de Deus, os caminhos de Deus. E é isso que Deus está querendo fazer na nossa vida, meu irmão. Deus tem obras maiores para fazer na nossa vida. Vamos sair do mingauzinho. Vamos comer comida pesada, comida forte, alimento sólido. Se jogar uma rapadura na sua mão, aí você tem que meter o dente. Tem gente que está banguel, né? Não está conseguindo comer rapadura de jeito nenhum. No sentido espiritual que eu estou falando. Está sem dentinho ainda, é bebezinho. Dá para você dar uma amolecida, uma cozinhada para mim, que eu não estou aguentando. Não dou conta de comer esse negócio, está muito duro.
Aí tem que ir lá, peraí meu irmãozinho, deixa eu fazer um banho-maria aqui para ver se amolece a rapadura. Meu irmão, a obra do Espírito não é fácil. Não é fácil a gente entender os caminhos de Deus, a gente digerir certas coisas, a gente passar por certas coisas, mas Deus está forjando algo dentro de nós, meu irmão. Jesus foi para um deserto para ser provado, mas o Espírito Santo de Deus estava ali com ele, e ele suportou, e a gente também pode suportar, porque a gente vai subindo de nível, e aí você entende cada vez mais as coisas do Espírito, a obra do Espírito Santo, meu irmão, e você para com os mimimi, e você para, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, acaba isso na tua vida, vai acabando, e Deus vai falando de uma forma mais adulta com a gente, porque meu irmão, depois que a gente vai crescendo, falar para você, Deus não dá moleza não, Deus não dá moleza. Pensa que Deus fica falando, oi filhinho, tudo bem, vamos lá hoje, levanta. Não é assim não, você levanta, e aí, onde está? Onde Deus está? Meu Deus, onde o Senhor está? Porque não é todo dia, meu irmão, que a gente está, não é rejubilante assim, não, tem dia mal, tem dia da angústia, tem dia de aflição, mas o justo passa por aflição, mas o Senhor de todas o livra, o Senhor levanta, e é assim que é a obra de Deus, a obra do Espírito é assim, não tem molezinha não, meu irmão, é difícil a obra do Espírito, tem hora que você quer desistir, você quer voltar para trás, mas quando você avança, você encontra o Senhor, e Ele está ali, e Ele te fortalece, e Ele te revela, Ele fala com você de uma forma profunda, Ele te honra, Ele te sustenta, Ele confirma o teu chamado. Você pode passar por um tempo de silêncio, mas depois vem a voz do Senhor, Ele fala, Ele vem falar com a gente, meu irmão, e a gente tem que suportar tudo isso, mas Deus vai dando o crescimento. Então, meu irmão, vamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, deixa Ele fazer a tua agenda, deixa Ele administrar o seu tempo, porque hoje nós estamos, sabe uma das coisas que a gente também retém o Espírito Santo, que a gente resiste o Espírito Santo, é a nossa agenda, é o nosso formatinho, é o sistema desse mundo, mas a palavra diz, não vos conformeis com este século, com este sistema. Uma das coisas que tem ofuscado, que tem resistido, que nós temos resistido o Espírito Santo, é com a nossa agenda, é com o nosso sistema. E o que Jesus falou para Nicodemos era mais ou menos assim, olha, o Espírito Santo, tá? Você não vai ter mais agenda, tá? Ele vai te dar agenda, Ele vai te levar para lá e para cá, Ele vai falar o que você tem que fazer, e não vai te avisar com muita antecedência não. É ou não é assim a obra do Espírito Santo? É assim, você está lá para fazer, opa, peraí, é para assinar, eu vou assinar. O Espírito Santo fala, não assina. Não assina? Senhor, como que vai ficar agora se eu não assinar esse negócio? Como é que fala? É a bolada que eu ia ganhar? Agora que eu ia acertar a minha vida? Mas Deus fala, não vai ser agora, não vai ser dessa maneira, e você tem que obedecer, e você tem que ter a coragem de falar, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. É assim a obra do Espírito, meu irmão. Você não sabe para onde Ele vai te levar. Eu não estou dizendo que, será que o pastor está falando, eu vou mudar, eu não vou mais ter endereço fixo? Não, ele está falando do seu coração, de se mover em favor de pessoas, de situações, de circunstâncias, que Ele quer te usar, meu irmão. E você precisa estar
Você precisa estar em sintonia com Ele para Ele te usar. Você está no modo piloto automático, o Espírito Santo não tem como te usar. Você já apertou e determinou, travou, soltou tudo e não tem como Ele te dirigir. Você não está em sintonia com Ele. Mas quando seus ouvidos estão abertos, você está na frequência certa, meu irmão. Opa! Você olha para uma pessoa, Deus te mostra alguma coisa. Deus te mostra alguma coisa. Você tem que estar aberto para isso. Isso é obra do Espírito Santo, meu irmão. Ele vai te fazer lembrar de alguma pessoa. Você vai ligar para aquela pessoa, ou você vai na casa daquela pessoa. É assim que Ele trabalha. É a logística do Espírito Santo. Mas a gente não quer se dispor. Nosso coração já começa o dia indisposto para Deus, e Ele não pode te usar. Será que você tem a coragem de dizer assim: Senhor, faz a minha agenda hoje? Eu tenho uma agenda, Senhor, mas o Senhor, que prevaleça a tua agenda nesse dia. Amém. Eu saí para pescar peixe hoje, mas se o Espírito Santo falar: hoje você vai pescar, ser pescador de homem, você vai salvar uma vida hoje, você vai falar com fulano de tal, mas Senhor, nem conheço o fulano de tal. Mas Deus diz: vai lá falar com ele. Abre a tua boca que eu encherei. Deus sabe, meu irmão, Deus tem as articulações dele. Amém? Então é disso que nós estamos falando. Deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. Não temas. Não temas, não tenha medo, não tenha medo de andar sobre as águas, porque se Deus está na tua vida, meu irmão, Ele vai te sustentar. Tenha coragem de dizer sim para Deus, e não para o pecado, e não para as trevas, e Deus vai ser contigo. E aí que Deus vai te marcando, Deus vai te enchendo com o Espírito Santo dele, meu irmão. É assim que Deus vai nos enchendo. Não é assim que nem enche o pneu do carro não, meu irmão. Ser cheio do Espírito Santo tem um preço que a gente paga, é um caminho que você percorre, são escolhas que você faz. E aí a obra do Espírito realmente vai avançando, vai crescendo na nossa vida. Amém, meu irmão? Amém. Não é mais na minha força, não é mais no que eu penso, mas é no que Deus pensa. Porque a palavra diz assim que que o espírito do homem conhece das coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está em você, você vai entender as profundezas de Deus. E aí acho que é Paulo ou Pedro que diz: nós temos a mente de Cristo. Por isso, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus, do coração de Deus, nós temos a mente dele. E naquele momento, em algumas situações, você vai agir e pensar como o próprio Deus, e você vai olhar para uma situação e vai olhar como Deus estivesse olhando ali. Você vai ser os olhos de Deus, você vai ser a boca de Deus para aquela situação. É isso que é ser guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. É ser profeta de Deus, é ser filho de Deus de verdade. E é para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Não é para ser um crente não, só um crente. O que você é? Crente, eu sou crente. Não, você é filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, cidadão do céu, representante do reino dos céus, embaixador do reino dos céus. E é isso que você representa. O que você é? Eu sou crente lá da Monte Santo. Só isso. Só isso. Não faz nada, meu filho. Aqui pode abrir alguma portinha em algum lugar. Portinhola.
Mas ser cidadão do céu, do reino dos céus, meu irmão, aí é outros 500. Embaixador do reino dos céus, e você entender isso, essa posição, o Espírito Santo vai te dar o coração para ser um embaixador. Ninguém se olhar para você naturalmente e falar: que esse cara é cidadão, é embaixador do reino dos céus? Estou vendo nada. Mas aqui o Espírito Santo dentro de você, você está se sentindo, cara, né? Se sentindo o cidadão do céu. O Espírito Santo vai estar testificando isso aqui dentro, e você vai se portar como tal. E os céus te reconhecem, o mundo espiritual te reconhece. E Deus trabalha para que até as pessoas naturalmente consigam discernir isso de alguma maneira. Amém, meus queridos? Então é isso. Olha quanta coisa, olha que profundidade, tudo que Deus tem para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Toma posse disso. Amém? Não termina na carne o que Deus começou no Espírito. Paulo fala isso para os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, por acaso a obra que começou em vocês foi obra de homens? Não foi obra do Espírito? Então não termine na carne o que Deus começou pelo Espírito. Deus começou uma obra na tua vida, meu irmão? Foi Deus realmente? Então deixa Ele continuar essa obra. Não termina você não do seu jeito, na sua força, na carne. É como começar uma grande obra num padrão e depois terminar no outro. Fica aquela coisa horrível. Não termine na carne o que Deus começou no Espírito na tua vida. Amém. Então vamos tomar posse disso. Vamos ficar de pé.